Então, algumas questões históricas. Vamos só abordá-las, poderíamos voltar a esses assuntos numa outra ocasião. Os assuntos históricos são árduos no sentido da erudição, mas o mais profundo mesmo é a teologia. Não podemos, dentro dos limites de um áudio, abordar a fundo nenhum nem outro. Nós podemos dar algumas indicações que podem ser úteis. Então, os sedecantistas dizem o Papa não pode errar. Os progressistas dizem o Papa não pode errar. Muitos bons autores dizem também, deixam entender ao menos, que o Papa não pode errar. Por exemplo, São João Bosco põe o Papa Libério como não tendo errado. Tudo isso mostra a complexidade das questões históricas, porque é assim, dentro da igreja, o conhecimento é fruto de muito trabalho, muito estudo, por isso que as grandes decisões os fiéis a acatam com simplicidade, sem entrarem nos pormenores. É impossível todo mundo entrar na compreensão do estudo, na análise de todas essas questões. É impossível. E mesmo os que trabalham em cima dela ficam dependentes de uma decisão final da igreja. Mais ou menos podemos apresentar alguns aspectos da questão. Então, além da teologia, que examina a questão do Papa que erra, a igreja nunca condenou esses teólogos por fazerem isso, há também a questão histórica de papas que erraram. Então vamos rapidamente abordar a questão do Papa Libério. Vamos aqui dizer de onde tiramos a nossa fonte, que é uma coleção muito bem cotada, muito considerada, que chama-se Dicionário de Teologia Católica. Foi feito na França, na primeira metade do século XX. Ela é muito cotada, muito respeitada. Não quer dizer que ela esteja sem nenhum erro, praticamente, Só Deus é sem erro. Tudo que é humano tem erro. E a igreja, só Deus e a sua igreja, porque a igreja, quando fala de maneira infalível, ela tem essa nota que é divina, que é a nota do magistério infalível da igreja. Então, mas dentro das possibilidades humanas, essa coleção do Dicionário de Teologia Católica, feito na França, na primeira metade do século XX, os principais colaboradores que dirigiram a coleção é o Vacant, que é professor no grande seminário de Nancy, que era professor, Mangenot, que era professor no Instituto Católico de Paris, e Amann, professor da Faculdade de Teologia Católica na Universidade de Estrasburgo, e grande número de colaboradores. São uns 20 volumes mais ou menos, e fazem só uma referência. Então eles dizem na nota do Padre Libério. Então ele diz que o Papa Libério, que é do tempo de Santo Atanásio, ele começou bem, era um bom Papa, mas que foi exilado por um imperador que era contrário a Santo Atanásio, que era favorável aos arianos, aos semi-arianos, melhor dizendo, e que acabou exilando o Papa Libério, que tinha boa doutrina, mas que o Papa Libério, no seu exílio, devido à idade, devido a várias coisas,
acabou cedendo às pressões do imperador e acabou dizendo que ele não estava na comunhão de Atanásio, ou que Atanásio não estava na sua comunhão, não estava na comunhão de Atanásio, e acabou aceitando de assinar uma declaração que era um resumo da fé, um símbolo, né? Que não era inteiramente católico. Então, os testemunhos disso são os textos de Santo Atanásio, que fala da capitulação de Libério, que Libério fraquejou e por medo da morte do qual o ameaçavam, ele subscreveu, assinou o texto que lhe foi apresentado, que era um texto que não era inteiramente católico. Esse é Santo Atanásio que diz, e pode-se ver nesse dicionário de teologia católica, no verbete Libério, Papa Libério, na coluna 357 ou nas 358. Ele é repetido nas duas colunas. Ele diz também que o Papa Libério tinha ficado fiel à comunhão dele, Atanásio, durante 2 anos. Depois tem também essa outra declaração que Libério havia dado apoio à perfídia semeriana. Então, esses são os testemunhos de Santo Atanásio. Repito, as questões históricas são muito árduas. Tem que ler, tem que ir até os documentos mais antigos, tem que dominar bem as línguas nas quais foram escritos. E às vezes pode haver variantes. Os estudos históricos tiveram um grande avanço no século XIX e século XX. Depois, atualmente está bem por terra, mas não é fácil. A gente poderá encontrar alguns santos, como São João Bosco, que provavelmente não tiveram conhecimento desses textos, porque a história é assim. Às vezes se perde o contato com os textos e não se tem. Mas eu me limito aqui a repetir o que eu estou lendo nesta coleção. E também lembrando que se pode encontrar no Denzinger. Denzinger é uma coleção de documentos pontifícios, no qual se encontra o texto do qual o Papa se separa de Santo Atanásio. São Libério se separa de Santo Atanásio. E esse Denzinger é muito... todos os papas fazem referência a essa coleção. É só uma coleção, não tem comentários. Coleções de textos. E que eu saiba, nenhum papa condenou a presença desse texto no Denzinger. Só para dizer que o fato de dizer que Libério não agiu bem, é algo assim, que não é uma invenção dos tradicionalistas para poder atacar Libério, não. É uma coisa feita essa coleção Dicionário de Teologia Católica, data o exemplar que eu tenho aqui, desse tomo, 1928, mais ou menos. Então, bem antes do Vaticano II, não é uma invenção dos tradicionalistas para poder encontrar um exemplo, né? E o Denzinger também é feito completamente sem a influência tradicionalista. Os primeiras coleções datam já há muito tempo. Bom, para completar, sem demorar muito, São Jerônimo também faz alusão à defecção, ao erro, à fraqueza de Libério, dizendo que ele chegou até subscrever uma doutrina herética. É um pouco forte,
Às vezes pode-se fazer alguma atenuação, mas ele faz alusão a essa posição de Libério, que estava errada. Era o semi-arianismo, mesmo que tenha sido um pouco por força, por ameaça, ele disse coisas que são erradas. Ele se aproximou ou até assumiu a doutrina herética semi-ariana. Pode deixar os teólogos definirem exatamente até que ponto essa doutrina era, se ele assumiu realmente a heresia ou não assumiu, mas pouco importa no nosso assunto aqui, é que ele fez sua uma declaração que não é correta. Então ele errou. Santo Hilário faz também uma alusão, repreendendo o imperador Constâncio de ter forçado Libério a tomar uma posição errada. Outro papa no qual é citado habitualmente é Papa Honório. Papa Honório também, ele não foi herege, mas se dizem que ele facilitou a heresia. Isso é repetido em vários livros de história. Mesma coisa aí, mesmo que haja variantes entre os teólogos, entre os historiadores, que eu saiba, nunca foi considerado herético a posição que repreende Honório de ter errado, ter favorecido a heresia, ter tido palavras que não são corretas, né? Bom, teremos que estudar o caso do Papa Honório separadamente numa outra ocasião. E o outro, terceiro, são exemplos, deve ter outros exemplos. O outro é João 22, que defendeu uma posição errada, que era que os santos só têm a visão beatífica depois do juízo final. Os cardeais, os bispos falaram com ele que estava errado, e ele disse que não ia se retratar. Antes de morrer, acabou se retratando. Mas ele, durante um tempo, manteve sua posição que estava errada. Então, tudo isso nos dá, ao menos, o seguinte: essas questões não são tão simples quanto se imaginam os sedecantistas.